pessoal, bem-vindos ao canal da professora Daniele Garcia. Hoje eu trago para vocês aqui uma aula inicial sobre o conteúdo de radiciação. Então eu vou ensinar nessa aula para vocês a como você calcular a raiz quadrada ou até mesmo a raiz cúbica, a raiz à quarta, de um número natural perfeito em que nós chamamos. E o que é esse número natural perfeito? É quando você tem o resultado de uma multiplicação de dois fatores ou mais que sejam o quê? Iguais. Então aqui eu trouxe para vocês qual é a estrutura de quando nós trabalhamos essa questão de raiz. Então eu tenho esse meu símbolo que nós chamamos de radical. A letra x está sendo representada por um número natural inteiro positivo. Aqui a gente não vai trabalhar com números negativos. Ele é chamado de radicando. O meu y, que é o meu resultado desta minha operação, é o que nós chamamos de raiz. E a letra n é representada o quê? Pelo índice. E esse índice ele pode ser de número 2, de número 3, de grau 4 e assim por diante. Mas eu quero que você consiga compreender que para você calcular a raiz quadrada de um número perfeito, ou a raiz cúbica, ou a raiz quarta de um número perfeito, a estrutura da sua linha de pensamento precisa ser a mesma. Então eu vou começar a explicar para você qual é as raízes básicas que vocês precisam começar a compreender e ter em mente para quando vocês precisarem calcular raízes de números maiores. Então quando eu falo lá, qual seria a raiz quadrada do número 0? Quando eu estiver trabalhando com raiz quadrada, observa que o índice, que no caso seria o número 2, ele não aparece, tá certo? Então já subentende que nós estamos trabalhando com a raiz quadrada. Se fosse uma raiz de terceiro grau, de quarto ou quinto, aí você vai ver que o índice vai aparecer para que você consiga compreender ali do qual é o tipo de raiz que você vai precisar extrair. Então, se eu estou falando de raiz quadrada, quadrada vem de 2, eu preciso pensar em um único número, não pode ser números diferentes, no qual eu vou multiplicar este número duas vezes e o resultado vai ser igual a 0. Então, eu vou colocar aqui para você qual seria um número que você multiplicaria ele duas vezes e que o resultado seria 0. Nesse caso aqui é bem simples, é o próprio 0. 0 vezes 0 é igual a 0. Então, ou seja, a raiz quadrada de 0 é igual a 0. Eu estou começando a iniciar a explicar a raiz quadrada bem simples e bem básica para que você consiga fazer essa compreensão aí de raciocínio que eu quero que você tenha até o final da aula. Se eu perguntar para você agora, qual seria a raiz quadrada do número 1? Mais uma vez, eu preciso pensar em um único número multiplicado duas vezes em que o resultado seja igual a 1. Nesse caso, mais uma vez agora, é o do próprio número 1. Agora, seguindo para essa linha de raciocínio, se eu falar assim, qual seria a raiz quadrada de um número 2? Se você apertar aí na calculadora, você vai ver que vai aparecer um resultado bem grande, por sinal. Mas aí já não é um número perfeito em que nós chamamos. A raiz quadrada de número perfeito que eu acabei de dizer é quando você tem a multiplicação de dois números que são o quê? Iguais. Não pode ser diferente. Então, um exemplo, se você for buscar lá na tabuada, para quem estiver trabalhando ainda, está naquela linha mais inicial para esse assunto, você precisa encontrar um único número no qual você vai fazer a multiplicação dele duas vezes para ter um resultado. E aí sim a gente está trabalhando com números perfeitos. Então, neste momento, eu não vou encontrar a raiz do número 2, não vou encontrar a raiz do número 3, porque eles precisam ter números diferentes para que eles apareçam, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples lá na tabuada. Aqui a gente está trabalhando com números iguais, extraindo a raiz quadrada desses números perfeitos. Aqui no nosso canal tem uma videoaula que fala sobre a raiz quadrada de números imperfeitos. Como que você calcula com esse resultado que você chega aí na calculadora, se você colocar raiz quadrada de 2 ou raiz quadrada de 3, tá certo? E assim por diante. Então aqui nesse caso, a próxima raiz que eu vou extrair seria a raiz quadrada do número 4. Por quê? Se eu pegar o número 2 e multiplicar ele duas vezes, eu chego no resultado que eu preciso. 4. Então, a raiz quadrada do número 4 é igual a 2. Assim como a raiz quadrada do número 9 é igual a 3. A raiz quadrada do número 16 é igual a 4. Mais uma vez, lembra que 4 vezes 4 é igual a 16. A raiz quadrada do número 25 é igual a 5, porque 5 vezes 5 igual a 25. Raiz quadrada do número 36 é igual a 6.
Raiz quadrada do número 49 é igual a 7. Vou colocar aqui no cantinho, porque a gente já vai terminar essa primeira parte. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. A raiz quadrada de 81 é igual a 9. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Lembra que aqui, mais uma vez, eu estou trabalhando com raiz quadrada, a multiplicação duas vezes do mesmo número. Então, você não pode fazer 2 vezes 10, um exemplo, 2 vezes 9, não. É a multiplicação duas vezes do mesmo número que precisa resultar naquele número que você precisa encontrar de raiz. Então, aqui eu coloquei quais são as básicas em que a gente começa a trabalhar, que vai do 0 até o 10, que essas são as que você precisa pelo menos saber ou ter em mente para que você consiga calcular outros tipos de raiz. E por que eu estou dizendo isso? Vamos supor que eu fale assim para vocês. Vamos calcular então agora qual seria a raiz quadrada do número 144. Então, se você sabe que a raiz quadrada do número 100 é igual a 10, eu vou precisar pensar o quê? Num número que seja maior do que 10 e que o meu resultado seja igual a 144. Lembrando mais uma vez que tem que ser um único número, nesse caso sendo multiplicado o quê? Duas vezes. Então, se eu trabalhar aqui nessa linha de raciocínio, a gente está trabalhando com a terminação de número em 4. Então, eu posso pensar nos números como 12, 22, de repente o 32, poderia até pensar no 18, voltando um pouquinho mais, poderia de repente pensar no 28. E por que eu estou dizendo isso? Quando a gente faz essa multiplicação deste número duas vezes, né, que eu quero dizer, observa as terminações. Então, nesse caso, eu já vou colocar para vocês, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. E aí, agora, voltando nessa linha de raciocínio que eu quero que você entenda. Se você fizer 12 vezes 12, então a gente vai calcular aqui rapidinho. Então, 2 vezes 2 são 4, 2 vezes 1 são 2, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Resolvendo aqui a soma, eu tenho 4, 4, 1. Então, observe aqui, ó, que quando eu faço 2 vezes 2, eu tenho o resultado igual a 4 e eu já pulo. Lembra da regra da multiplicação, quando a gente faz com 2 ou mais fatores ali, com algarismos? Então, eu já tenho o quê, né? Aquela terminação em 4 que eu preciso. E por que eu falei do 22, ou por que eu falei até mesmo do 18? Porque, um exemplo, se você fizesse 18 vezes 18... Aqui eu tenho 8 vezes 8, 64, né? Levaria o 6 e terminaria a conta, mas eu já teria a mesma terminação aqui desse raciocínio que eu estou dizendo para vocês. Então, quando calcular a raiz quadrada de um número perfeito, que a gente chama, é legal você compreender melhor como funciona a potenciação, porque afinal de contas a raiz quadrada é o inverso de uma potenciação, a raiz quadrada não, desculpa, a radiciação. Você precisa ter ali uma facilidade até mesmo com os números voltados para a tabuada. Tudo isso são dicas para que você consiga compreender ali o cálculo de raiz e que seja um cálculo mais rápido e mais fácil. Eu poderia de repente pensar no número 13, de repente no número 14, poderia, mas se você já tem essa facilidade, quando você fosse resolver um exemplo, 13 vezes 13, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, na hora de continuar a conta, a sua terminação seria o quê? Em 9 e não em 4. Então, isso já ajuda para que você consiga ampliar um pouco mais o seu conhecimento. De repente, se eu falo assim para vocês, então vamos agora calcular qual seria a raiz quadrada, vou pegar aqui do número 225. Então, olha, a minha terminação é em 5. Então, eu poderia, de repente, pensar no 15, poderia pensar no 25, no 35, que são números que têm a terminação em 5 quando você faz a multiplicação no seu resultado. Nesse caso aqui, o número multiplicado duas vezes, que dá o resultado 225, é o próprio 15. Então, essa é a linha de raciocínio que você precisa ter quando vai calcular a raiz de números perfeitos, que é o que eu quero explicar aqui nessa aula. Então, antes da gente terminar, lembra quando eu passei para vocês aqui que o índice, ele pode ser não necessariamente de um número quadrado, ele pode ser de uma raiz quadrada, é isso? Ele pode ser uma raiz cúbica, uma raiz à quarta e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo de uma raiz cúbica. Então, deixa eu pegar outra folhinha aqui. Vamos supor que eu falasse assim, vamos calcular juntos
qual seria a raiz cúbica? Então, meu índice precisa estar identificado do número 27. Eu preciso pensar em 3 números, não pode ser diferente, sendo multiplicado, que deu o resultado o quê? 27. Então, se eu pensar lá, vamos imaginar que fosse o 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 27 não pode ser o 2, porque meu resultado foi igual a 8. Vamos tentar com 3. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 igual a 9. 9 vezes 3 igual a 27. Então, a raiz cúbica do número 27 é igual a 3, porque quando você multiplicar ele 3 vezes, o seu resultado vai ser igual a 27. Qual seria a raiz cúbica, vamos imaginar aqui, de 64? Um número sendo multiplicado 3 vezes e que o resultado seja igual a quanto? 64. Se a gente viu que aqui o 2 resultou em 8, o 3 resultou em 27. Se você multiplicar, então, vamos tentar o 4. Lembra que você tem que multiplicar 3 vezes, os números estão aumentando, vamos aumentar aqui o raciocínio. Então, vamos pensar no 4. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Então, olha que interessante quando você consegue compreender. Quando a gente fala de raiz, deixa eu pegar aqui a folha onde eu coloquei. Só um minutinho. Quando a gente fala aqui, olha, raiz quadrada, um número sendo multiplicado 2 vezes, me resultando naquele valor que eu estou procurando, que eu preciso extrair de raiz, é igual a 8. Então, observa aqui, raiz quadrada de 64 igual a 8. Raiz cúbica de 64 igual a 4. Outro exemplo para vocês, um exemplo, raiz a quarta de 16. Então, agora eu preciso procurar um único número sendo multiplicado 4 vezes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, em que o meu resultado seja igual a 16. Então, se eu sei que o 2 sendo multiplicado 3 vezes me resultou em 8, se eu multiplicar mais uma vez por 2, eu vou ter o 16. Então, olha, 2, 2, 2 e 2. Até aqui a gente sabe que é 8. 8 vezes 2, 16. Então, a raiz a quarta de 16 é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 16 igual a 4. A raiz a quarta de 16 igual a 2. Então, muita atenção na hora que você estiver resolvendo esses tipos de exercícios. Mas a linha de raciocínio de uma raiz de um número perfeita é sempre a mesma, independente do índice, tá certo? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham compreendido o assunto. Mais uma vez, se você gostar da aula, compartilhe essa aula com seus amigos, deixe o seu like e a gente se encontra na nossa próxima videoaula sobre o conteúdo de radiciação. Um abraço e até a próxima!